Olá, amigos e amigas do Orgulho 60 Mais. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de bate-papo. Para quem está acessando pela primeira vez, também desejo as boas-vindas. E quero dizer que aqui o nosso propósito é apresentar pessoas que tenham mais de 60 anos e que têm alguma história de reinvenção e como se mantém ativa na maturidade, ou pessoas que ainda não têm essa idade, mas que têm algum projeto ou trabalho voltado para esse público. E é esse o caso das duas pessoas com quem a gente vai conversar hoje. As minhas convidadas são gerontólogas e o nome delas é a Maiara Coronado, de 29 anos, que é formada em gerontologia pela Universidade de São Paulo, USP, desde 2015. E atualmente ela está cursando especialização em gestão de saúde. Vamos falar também com a Jéssica Bratkauskas, que tem 25 anos, é formada em gerontologia também pela Universidade de São Paulo e está cursando pós-graduação em neuropsicologia com formação em reabilitação cognitiva. E juntas, elas criaram um podcast que tem o nome de Prosas sobre a Vida. E é sobre isso que vai ser o nosso bate-papo. Quero dar as boas-vindas a vocês e já quero iniciar fazendo uma pergunta. O que é gerontologia? Porque muita gente ouve falar, mas não sabe exatamente o que é. Aí eu gostaria que vocês apresentassem isso para a gente. A gerontologia é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento humano e muitas vezes o foco é na fase da velhice. Então, o estudo não é só da parte da saúde, é biopsicossocial, cultural, econômico. Então, é uma ciência ampla que vem estudar esse processo e tem uma atenção maior aí para a fase da velhice a partir dos 60 anos. Exato, é isso mesmo. Super legal. E, Jéssica, agora, se você puder falar, e depois se a Maiara a qualquer momento quiser complementar, como é a atuação, né, na prática, como é a atuação da pessoa que trabalha com isso? O gerontólogo, ele pode trabalhar em diversas áreas, é muito ampla a atuação do profissional gerontólogo. Ele pode trabalhar na área da saúde, ele pode trabalhar como gestor, ele pode trabalhar na área da cognição, ele pode trabalhar ajudando a criar leis e etc., trabalhar nessa área mais jurídica, política. Então, a atuação do profissional gerontólogo é tão ampla que se a gente for falar aqui tudo que a gente pode fazer, a gente vai ficar horas e horas falando sobre isso. Mas, basicamente, é dentro desses pilares, o pilar biológico, o pilar psicológico e o pilar social. Então, dentro dessas três áreas, grandes áreas, a gente pode fazer várias coisas. O interessante que a gente fale é o que a gente não pode fazer. A gente não pode prescrever coisas, a gente não pode diagnosticar dentro dessa questão, porque muita gente fala que o gerontólogo é geriatra. Não, a gente não é geriatra, a gente trabalha com uma outra área, a gente trabalha em conjunto com esse médico, mas é mais ou menos isso, essa atuação. Sim, e só para reforçar que o gerontólogo é aquele que fez o bacharelado em gerontologia, que são de 4 anos, então tem na USP e na UFSCar. E aí a nossa formação é exatamente muito ampla, é multidisciplinar, que tem como foco a gestão da atenção ao processo do envelhecimento e à fase da velhice. Então, a gente pode atuar em diversas áreas, como a Jéssica falou, com foco na melhoria da qualidade de vida da pessoa que está envelhecendo, do idoso, dando suporte para a família, capacitando profissionais. Então, a nossa atuação, onde tiver envelhecimento e velhice, entre o gerontólogo também. E aí também a gerontologia mais conhecida antes, né, como pós-graduação, que ainda existe, né, a nível também de mestrado, doutorado. Então, existem aqueles que fazem uma formação de base, pode ser fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, e se especializa em gerontologia. E aí ele vai atuar com a sua formação de base e com um foco, um olhar já diferenciado com essa formação complementar em gerontologia. Uhum.
o profissional que estuda a gerontologia, é como a Mayara falou, existem alguns tipos de cursos. Existe o bacharel, que ela falou, o tecnólogo, que ele não é gerontólogo, ele é tecnólogo em gerontologia. Ele estuda durante 2 anos para se tornar tecnólogo. E o especialista em gerontologia. Então, cada um desses profissionais vai atuar na área da gerontologia de diferentes formas, porque vai depender muito da complexidade da grade curricular, depende muito da formação desse profissional. Então, é mais ou menos isso. Vai depender demais do que ele aprendeu durante a graduação e durante o curso, né? Entendi. É bem vasto mesmo o campo, né? Cada profissional na sua atuação com foco no envelhecimento, né? Para quem fez essa especialidade. Bem legal. E, assim, se vocês pudessem falar rapidinho, assim, o que motivou a vocês se interessarem por esse assunto? Bom, quando eu fui fazer a minha escolha, né, já faz um tempo, lá com uns 15, 16 anos, começo a pensar, eu queria algo que ajudasse as pessoas, e aí eu queria muito, assim, psicologia, mas, assim, não tinha tanta certeza, aí eu li sobre a gerontologia, e eu sempre tive, assim, um contato muito próximo com a minha avó paterna, morei com ela por um tempo, antes da faculdade, quando criança, e aí eu li e falei, acho que pode ser. Fiquei um ano parada depois do colégio, e aí as coisas foram se juntando, eu fui morar mais ou menos perto da USP Leste, não tão perto, mas era a universidade mais próxima, assim. E aí eu falei, acho que eu vou tentar, vou ver como é que é. E aí acabei passando, me encantando, então tem a ver, assim, com esse contato, né, próximo com a minha avó, com os irmãos dela, desde criança, e essa vontade de trabalhar com pessoas, de ajudar, de fazer algo que ajudasse as pessoas de alguma forma, e eu me encontrei, assim, na gerontologia. A minha história é bem parecida com a da Mayara. Eu também queria fazer psicologia, só que lendo a grade curricular e etc., me despertou alguma coisinha ali, sabe aquele sentimento de vou lá ver o que é isso? E aí, durante a graduação, durante os primeiros meses da graduação, eu fui arrebatada, como se tivesse soltado uma flecha assim, e a flecha me pegou e eu me apaixonei pela gerontologia. E desisti da psicologia. Tá vendo? Muito legal, né? Quando a pessoa encontra um caminho assim, que ela fala, não é isso que eu quero fazer, né? Isso é muito bacana. E, assim, falando, cada um de vocês está fazendo uma especialização, né? O que você podia falar um pouco sobre como é essa especialização? Eu faço gestão de saúde, estou terminando já esse semestre, até setembro eu finalizo, porque eu estava trabalhando em um plano de saúde, então, há pouco tempo. Bom, vai fazer um ano já que eu saí, daqui a pouco. Mas eu atuava em plano de saúde e eu achei que era uma boa especialização para complementar a minha formação em gerontologia, que poderia me ajudar também na minha carreira, em ter novas oportunidades na área da saúde. E é uma especialização, eu passo pelo SENAC, ela dá um panorama geral sobre os serviços de saúde, sobre o SUS, sobre a saúde suplementar, então tem matéria de gestão de projetos, sobre prevenção e promoção da saúde, é um panorama geral mesmo sobre a área da saúde, que nos capacita aí para a gestão de instituições, de projetos, de programas voltados à área da saúde, não só para idosos, é uma pós-graduação mais geral, mas a população está envelhecendo, então também teve muito a ver assim com a minha graduação, né? Complementa. De qualquer maneira, é bem provável que é essa faixa etária que você vai mais encontrar, né, para a sua atuação, né? Sim. E a Jéssica? Eu faço pós-graduação em neuropsicologia, com formação em reabilitação cognitiva. Eu faço essa pós-graduação lá no HC. E
ela foi escolhida já dentro da... Quando eu estava na USP, na graduação, eu já tinha escolhido ela. Antes de me formar, eu já tinha pesquisado sobre isso e tomei uma decisão em relação a fazer essa pós-graduação. A área da cognição é muito ampla, existem diversos tipos de atuações na área da cognição, mas, para mim, poderia atuar com pesquisa, etc. Para mim, por escolher esse curso, é porque eu gosto muito de trabalhar com a pessoa, assim, individualmente, pessoalmente, sabe? E o meu curso trabalha com reabilitação. Eu estou sendo formada na neuropsicologia, então eu tenho uma base muito grande do que é cognição, de como trabalhar com ela, tanto com estimulação cognitiva, treino cognitivo, reabilitação. Mas o foco não, a formação plus ali dentro da minha pós-graduação é a reabilitação cognitiva, que é para trabalhar com pessoas que precisam reabilitar algo, por exemplo, pessoas que tenham Alzheimer, pessoas que tenham Parkinson, hidrocefalia, então diversos comprometimentos cognitivos, diversos transtornos neurodegenerativos na pessoa idosa. Então, é algo bem... Eu sou suspeitíssima para falar, é uma pós-graduação sensacional. É muito legal as especialidades de vocês. Só fazer a formação, não que seja pouco, mas não é suficiente, né? Sempre tem que estar fazendo especializações, se atualizando. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Agora, falando um pouquinho do podcast, queria que vocês contassem para mim como surgiu a ideia e, assim, o que vocês têm aprendido conversando com essas pessoas idosas que vocês entrevistam. Olá, eu sou a Mayara Coronado, gerontóloga. E eu sou a Jéssica Bratikauskas, gerontóloga. E esse é o podcast Prosa sobre a Vida. Bom, eu começo falando em relação a como que surgiu essa ideia. Ela partiu de uma vontade de fazer uma parceria entre nós duas e de um brainstorm ali, onde a gente falou sobre várias coisas e conversando a gente decidiu fazer algo que envolvesse a pessoa idosa, que trouxesse a pessoa idosa como protagonista. E aí a gente foi conversando, surgiu o Prosas sobre a Vida. A Mayara pode falar um pouco mais sobre a visão dela de como isso surgiu, mas para mim, o que eu internalizo foi que foi uma criação conjunta. A gente fez isso juntas, a gente decidiu tudo juntas e foi uma somatória ali de ideias que está dando muito certo e o pessoal tem gostado bastante. Inclusive, as pessoas idosas têm gostado muito de participar. Compartilha com todos os familiares, amigos e etc., porque é uma forma de trazer essa pessoa para o protagonismo, né? Mostrar a história dela, coisa que se a pessoa não escreve um livro, a história para na família. Então, é uma forma da gente deixar essas questões para o mundo, né? Então, está sendo muito legal. A gente tem gostado bastante de fazer esse projeto. Sim, é isso mesmo que a Jéssica falou. Foi uma conversa para fazer alguma parceria, projeto juntas, e surgiu essa ideia. E é exatamente, o objetivo é ter o idoso, o 60 a mais, né, como protagonista, um espaço para ele ter voz e contar suas histórias, compartilhar suas vivências, suas experiências, sua jornada de vida. E a gente faz algumas perguntinhas assim sobre o processo de envelhecimento, para trazer essa reflexão também. E para os mais jovens que escutam, para ter esse olhar, essa visão de que não é porque se tornou, né, fez 60 anos, que a vida tem que ser recolhida nos aposentos, enfim, como tem essa visão. Existe também a opção de cada um, mas a gente não pode generalizar, dizer que todos os idosos vão ter a mesma vida, vão viver da mesma maneira. Então, é mais ou menos isso. E é muito sobre um aprendizado que a gente quer passar através da vida dessas pessoas, né? Trazer exemplos de vida e situações e questões de resiliência. E também o desenvolvimento da empatia em relação a essas pessoas que estão escutando, né? Então, é algo que é bem
Está sendo bem legal. Os idosos têm falado bastante sobre diversos acontecimentos, e um ponto super interessante que a gente quer passar para vocês é que a gente deixa a maioria da nossa conversa livre. A gente tem algumas perguntas norteadoras, mas a gente deixa livre. A gente fala, olha, você pode trazer algumas histórias da sua vida, se apresentar, falar quem você é, o que você quer falar aqui. A pessoa prepara previamente e ela traz, assim, de surpresa para nós. Então, ali no momento, a gente não preparou nada. A única coisa que a gente tem é um roteiro de perguntinhas que a gente vai fazendo ao longo do podcast. Mas a história em si, ela vai trazer o enredo que ela quer contar, né? O que ela acha mais importante, mais interessante. Que ela quer trazer para o mundo. Né? Isso, exatamente. Então, tem alguns que falam mais da sua trajetória profissional, tem alguns que falam de realizações de sonhos, sobre a família, como que foi, como que era a infância. Então, é um aprendizado, nossa, muito rico. E a gente tem, inclusive, assim, retorno de pessoas jovens da nossa idade que falam, nossa, muito legal, olha a história dessa mulher, que até agora foram mulheres, por enquanto, e isso é explicado também pela feminização da velhice, tem mais mulheres que envelhecem. Mas as pessoas têm gostado muito, falam, nossa, que incrível, como fala bem, olha a história, como ainda é ativo. Então, nossa, as histórias são de resiliência, sobre não desistir dos sonhos, é muito incrível, muito legal mesmo. Nossa. E o interessante é que, bom, a gente já conversou um pouco sobre isso antes de começar a gravar, que o trabalho de vocês é bem parecido com o que eu tenho feito. Mas eu percebo, eu ouvi algumas das histórias, ainda não consegui ouvir todas que tem lá, mas eu percebo que vocês têm, bom, primeiro vocês têm o olhar de gerontóloga, né? E também tem o olhar do jovem. Então, as perguntas que vocês fazem vão ser diferentes das que eu vou fazer, né? Para uma pessoa mais... Vocês têm curiosidade de saber como é, né? O que você sente, como é. Então, eu sou muito a favor dessas trocas intergeracionais. Eu acho que isso aí enriquece ambos os lados. Tanto a pessoa mais velha pode aprender com vocês, eu aprendo muito com os jovens, e vice-versa. Naquela história de dizer que só o mais velho sabe das coisas, e que eu sei, eu sou sábio, e eu vou ensinar para o jovem, isso não é verdadeiro, né? Eu acho que existe uma troca, que eu acho isso aí bem interessante, e que é o que faz a gente enriquecer e evoluir. Eu acho que é uma constante troca de aprendizado para todo mundo. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês aqui, fiquei muito contente de conhecer vocês. Quem sabe a gente um dia marca um outro bate-papo falando de um assunto mais específico, vocês fiquem à vontade. Vamos. E eu quero deixar uma palavra final aí, que vocês gostariam de falar. Eu acho importante, e concordo com você totalmente, que essa questão da intergeracionalidade é extremamente enriquecedora e que traz diversos insights e frutos e muitas coisas legais. O nosso podcast acabou que está sendo isso. E eu gostaria de convidar vocês para ouvirem o Prosa sobre a Vida. Eu tenho certeza que vocês vão tirar pelo menos uma liçãozinha, alguma coisa alguma questãozinha ali que você provavelmente nunca tinha pensado e vai começar a pensar agora, depois que você ouvir. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Perfeito, é isso mesmo, vale muito a pena escutar, você, independente da idade que você tenha, porque realmente são histórias que inspiram, encorajam, mostram que não existe idade para a gente realizar os nossos sonhos. Então, acho que essa é a mensagem também que eu quero deixar aqui, que independente da idade que você tenha, se você tem vontade, se você tem curiosidade, sempre é tempo de realizar e de ir atrás dos seus sonhos, do que você gostaria de fazer. E eu agradeço também. Uma última coisa que a gente não falou é que não existe história menos interessante do que a outra. Não é só porque uma história teve muita trajetória de trabalho, muitos projetos, muitas coisas e situações, que a sua história de vida, que viveu uma vida mais teoricamente tranquila,
vai ser mais desinteressante, não vai ser tão interessante quanto essa outra história mais movimentada. Toda história tem o seu ponto ali, o seu tempero ali de coisa boa. Então, não existe história que não seja interessante. É isso mesmo, meninas. O que eu costumo falar é o seguinte, que todas as histórias, como você falou, Jéssica, alguma coisinha a gente aprende. E muitas vezes a inspiração vem de uma só. Você ouviu várias histórias, mas tem uma que você, não, essa pessoa me inspirou, eu acho que eu vou seguir isso que ela está falando. Então, é isso que eu acho que é o inspiracional desse trabalho que vocês fazem e do que eu tento fazer. As pessoas verem, o que eu digo assim, eu escutei uma pessoa dizendo que ela faz voluntariado. Eu tinha vontade de fazer, mas não sabia como. Me inspirei nessa pessoa. Ou então eu vejo uma história que não tem nada a ver com o que eu gostaria de fazer, mas aquela pessoa teve coragem de fazer aquilo que ela tinha vontade. Então eu também vou ter coragem de fazer a minha história. Então, isso é que é inspiração. Eu acho que isso que é o bacana dessa troca, mostrar para as pessoas, e pessoas jovens que escutam a história de pessoas mais velhas, também se inspira de, olha, quando eu chegar na velhice, olha como que é, né? Então, inspirar, eu acho que sempre é muito legal. Esse aqui é o meu propósito também. Então, eu fico contente quando eu vejo mais gente fazendo isso. Tá bom, meninas? E a gente te espera lá no podcast, a gente quer gravar um podcast junto com você. Vamos combinar. Mais do que convidado. Obrigada, vamos combinar. Obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Obrigada. Gratidão. Obrigada a você. Até uma próxima, meninas. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu agradeço a você que acompanhou a gente até agora. Convido que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, faça um comentário, que isso ajuda a gente a ter mais visibilidade. Tá bom? Muito obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau.